Para milhares de pessoas, nem vale a pena se perder tempo com palavras. Acham-se de tal maneira ocupadas com seu saber que acabam perdendo toda a capacidade de pensar e refletir com singela clareza sobre algo. Isso ainda serve apenas para aqueles outros que conservaram a naturalidade que lhes desenvolve a faculdade sadia do raciocínio, uma vez que lhes mostrando o fio condutor para aqueles que não se entregaram cegamente a esta ou aquela corrente em voga, para em seguida com a mesma rapidez abandoná-las ante as primeiras dúvidas suscitadas por ignorantes. Não é preciso demasiado esforço aos que pensam com serenidade para que chegue ao reconhecimento de que de uma espécie de ser não pode se originar uma outra com a qual nada tenha em comum. Para se verificar isso, bastam os conhecimentos elementares das ciências naturais. Ora, já que as ramificações das leis da natureza no mundo da matéria grosseira promanam da fonte primordial viva de Deus, claro se torna que as mesmas condições devem ser encontradas com inabalável lógica e rigor no caminho ulterior em direção a ele, e até mesmo com mais pureza e clareza quanto mais perto estiverem do ponto de partida. Assim como é impossível transplantar o espírito humano em um animal terreno, de maneira a transformá-lo em um homem, também é impossível transplantar no homem algo divino. Nunca se consegue desenvolver coisa diferente daquilo que a origem traz consigo. A origem permite o desenvolvimento das mais diversas espécies e formas de combinação, como se pode averiguar pelos enxertos de plantas ou cruzamentos nas procriações. Mas mesmo os resultados mais extraordinários têm que permanecer dentro da matéria fundamental fornecida pela origem. É impossível acrescentar algo que esteja acima da própria origem ou extrair algo que aí já não se encontre, como é o caso da diferença entre a origem espiritual do homem e a divindade. Mensagem do Graal na Luz da Verdade de Abdrushim. Volume 2, Dissertação 43, Eu sou o Senhor teu Deus. Sites www.mensagemdograal.com.br, www.graal.org.br. Para milhares de pessoas, nem vale a pena se perder tempo com palavras. Acham-se de tal maneira ocupadas com seu saber que acabam perdendo toda a capacidade de pensar e refletir com singela clareza sobre algo. Isso ainda serve apenas para aqueles outros que conservaram a naturalidade que lhes desenvolve a faculdade sadia do raciocínio, uma vez se lhes mostrando o fio condutor para aqueles que não se entregaram cegamente a esta ou aquela corrente em voga, para em seguida, com a mesma rapidez, abandoná-las ante as primeiras dúvidas suscitadas por ignorantes. Então, a mensagem do Graal é a mensagem de Deus para os seres humanos da época contemporânea. Como o autor dele, Abdrushim, Emmanuel Abdrushim, é o Filho do Homem, ou Espírito Santo prometido por Cristo Jesus. Então, com essa mensagem, é a mensagem que tinha a alcançar os seres humanos antes da conclusão do juízo final, que está para breve. Penso que esse evento conhecido como Nibiru, que é muito divulgado no YouTube, por exemplo, hoje estamos no dia 14 de fevereiro de 2020. Existe muita notícia que fala desse
cometa planeta, né? Os 3 dias de escuridão, e astrônomos independentes estão divulgando, né, essa questão que muitos pesquisam, mas na verdade é, me consta que em 20 de janeiro de 1962, então portanto há quase 60 anos, a NASA fotografou pela primeira vez a estrela Nemesis, a estrela marrom, a estrela apagada Nemesis com 7 planetas, pela tecnologia infravermelho do telescópio, né? Porque ela não emite luz. E esse seria então a estrela mais próxima da Terra. E constatou que esse sistema estava se aproximando de nós. Então, esse Nemesis eu acredito que será o novo Sol. E no começo da década de 1980, acho que por volta de 1983, teria se fotografado pela primeira vez Nibiru, que seria o planeta cometa. Mesma coisa, ele não emite luz. E só com a aproximação do Sol que ele poderia refletir a luz, né? Mesmo assim, as informações dizem que os estudiosos que esse planeta cometa ele tem uma superfície escura e dióxido ferroso. Então, hoje ele estaria próximo da órbita de Júpiter, mas ele vem um plano inclinado em relação ao plano dos planetas, né? E então, vamos dizer assim, ele não cruza, quando se fala cruzar a órbita de Júpiter, diz relação à distância em relação ao Sol. Por exemplo, Júpiter está a 5,2 unidades astronômicas do Sol. Então, seria final de abril, início de maio, que Nibiru alcançaria essa distância do Sol, 5,2 unidades astronômicas. E segundo pesquisas desses astrônomos independentes que existem no mundo inteiro, é divulgado muito na internet, tem por exemplo um canal Tio Abaddon, de uma pessoa que transmite informações de um astrônomo da Síria. Ele é maometano, o nome dele é Dr. Sam, esse astrônomo. O Islam Sam, uma coisa assim. Mas enfim, é conhecido como Dr. Sam. Ele me parece que entre os astrônomos independentes é o que está fazendo um trabalho extraordinário da pesquisa. E não é só pesquisa puramente científica, mas é uma pesquisa que envolve a questão espiritual do que seria na realidade esse Nibiru, né? Que seria o planeta cometa que vai ocasionar todas as transformações aqui purificar o planeta, né? E aplicar o juízo final. E segundo as previsões, em abril de 2021 ele teria sua aproximação máxima aqui na Terra. Então provocaria os 3 dias de escuridão. E aí eu coloco na minha visão, que inclusive está incluída no livro do Juízo Final de Rosélia von Sass, que ela fala do novo Sol, e fala do grande cometa, né? Fala do juízo final, né? Naturalmente, o tema principal dela é o juízo final, né? Está no site www.graal.org.br, que é da entidade Ordem do Graal na Terra. Então, na minha visão, vai ser agora. Está faltando aí uns 14 meses para esse evento acontecer, que seria os 3 dias de escuridão e
e inúmeras catástrofes na Terra, né? Existem, inclusive, orientações para os 3 dias de escuridão, das pessoas chegarem em casa, quando verem os primeiros sinais, né, celestes, trombeta, enfim, fenômenos de aurora, boreais, na, em todo o planeta, né? Tá certo? Então, diversas questões, em estrondo, enfim. Agora, um pouco antes também, com essa aproximação, as catástrofes naturais vão aumentar muito. Os seres humanos também, né? Vão estar muito perturbados é, psicologicamente devido a essas alterações das magnetosfera, enfim, essas radiações magnéticas alteradas, né, pela essa aproximação desse planeta cometa Nibiru, que Abdurkheim diz no volume 1 da Mensagem do Graal, em 2 dissertações, a estrela de Belém e o grande cometa, que seria o retorno da estrela de Belém. Abdurkheim escreveu essas dissertações na década de 1920 e 1930, portanto há uns 90 anos. Né? Está lá no volume 1 da Mensagem do Graal, na luz da verdade de Abdurkheim. Então me parece que essas notícias são bem verídicas. Eu, em minha página do Facebook, eu escrevo notas sobre essas questões, né? Do grande cometa, Nêmesis. O grande cometa seria o Nibiru e Nêmesis seria o novo Sol, segundo eu penso. Então, após os 3 dias de escuridão, a Terra estará já sob a luz do novo Sol. Então vai modificar tudo. E o Sol vai se transformar em uma estrela anã, não, uma anã branca. Ela vai perder diâmetro extraordinariamente, diâmetro e massa, né? E vai liberar os planetas para o novo sistema, que seria essa estrela marrom Nêmesis, que ela faria sua ignição e ganharia, a meu ver, muito mais massa e diâmetro também, podendo ser até equivalente ao Sol, então até superior. É isso que eu penso, que ela, pelo menos teoricamente, ela vai abrigar uma família de planetas maior, porque não só os planetas que ela já tem, como do sistema solar. Então, teoricamente, sim, seria isso. E vamos dizer assim, que todos o controle está na vontade de Deus, porque na matéria fina e grosseira, aqui da criação posterior, todos os seres que comandam tudo, responsável pela formação dos nossos corpos físicos, de tudo, absolutamente tudo, de formação dos planetas, conservação, enfim, evolução, são os seres elementais, os seres enteais que descendem do Olimpo, do Valhalla. Valhalla é o nome alemão, né, da língua alemã. Mas é Olimpo, conhecido Olimpo nas tradições gregas, né, dos deuses, né, Zeus e Hera. Júpiter, né, conhecido Júpiter, Zeus era conhecido nas tradições romanas como Júpiter. E como Zeus das tradições gregas. Porque antigamente, nos tempos passados, os seres humanos tinham uma capacidade intuitiva maior, não estavam tão ligados à matéria intelectualmente, né? Então podiam observar todos os fenômenos, né? Muitas vezes se comunicarem com os seres da natureza, né? Que não são os demônios, né? Os cristãos, especialmente, as religiões em si, muitas, né? Especialmente a cristã, ela do Islã não sei, saberia dizer exatamente, mas possivelmente também não reconhece a existência dos seres da natureza, né, que comanda toda
as obras, né? Porque eles não têm livre-arbítrio, mas cumprem a vontade de Deus, né? Então tudo está no comando deles. Eles são seres infalíveis justamente por isso, porque eles atuam no plano mais leve. Eles não atuam diretamente assim na matéria grosseira. Os animais seria a última extensão desse povo, né? Porque os animais eles são entiais, eles não são espíritos, eles não têm livre-arbítrio. Nós descendemos aqui na Terra para podermos encarnar aqui nossos espíritos humanos, né? Nossas centelhas espirituais em desenvolvimento. Nós encarnamos há 3 milhões de anos, foi o início. Inclusive a ciência, ela analisando os fósseis antigos, né, humanos, ela percebe que por volta de 3 milhões de anos há uma mudança daqueles seres primitivos, né, que aí ficou uma posição mais ereta, enfim, o cérebro, justamente quando começou a encarnar os espíritos humanos. Então nós descendemos esses corpos de uma espécie chamada babais, que é uma espécie que existe justamente para possibilitar a encarnação das nossas centelhas espirituais aqui na Terra. E o desenvolvimento ocorreu normal até Lúcifer ser mandado aqui por Deus, Pai, né, para a vontade de Deus, por volta de 1.200.000 anos. Que aí ele teria que vir aqui, né, na criação posterior, ligar os seres humanos, o raciocínio, o intelecto, a matéria, para que pudéssemos atuar mais efetivamente. Então essa missão ele cumpriu, mas só que ao mesmo tempo ele tinha que atuar com amorosidade, e isso ele perdeu. Ele, por uma vontade própria, que estava em oposição à vontade de Deus, ele colocou as tentações, enfim, diversos mecanismos aí, que é um princípio sem amor. E por isso o ser humano, a maioria, caiu em pecado. Então, aí o desenvolvimento aconteceu. Tanto é que é uma prova são a tecnologia hoje que existe, a ciência, né? Estamos no ápice desse desenvolvimento. Mas nos distanciamos intuitivamente da nossa origem. Perdemos o contato com os seres da natureza, né? Que hoje as igrejas consideram um diabo, né? Coisa assim, né? Exclui completamente. Né? Para ele não há o mínimo consciência das questões espirituais, assim, né? Então, para eles colocam tudo demônios, ou então enterrais, são tudo a mesma coisa. Não é. Os demônios são criações humanas, da intuição humana. Isso não é criação de Deus. Então, Lúcifer, ele lançou o princípio errado. Não é que Lúcifer é mau. Não. Ele colocou um princípio errado. E por isso caiu, né? Ele não pôde voltar ao reino divino. Por causa dessa vontade. Então ele criou seu próprio reino, né? Nas profundezas saiu fora da criação, vamos dizer assim, por causa desse princípio. E ele foi acorrentado pelo Filho do Homem, em 1929, para possibilitar o reino do milênio. Então o reino do milênio ele já está em andamento, a meu ver, sim, a partir do momento do acorrentamento de Lúcifer, que foi no verão de 1929, quando o Filho do Homem, Parzival, Immanuel Parzival Abdurchin, estava no Lago de Garda, hospedado no Lago de Garda, no norte da Itália. Lá, espiritualmente, ele foi até o reino de Lúcifer e o acorrentou. O Filho do Homem é o Espírito Santo, é o prometido, é o juiz, a vontade de Deus. Então, ele acorrentou para possibilitar o juízo final e, ao mesmo tempo, trouxe a palavra viva, escrita de próprio punho por Deus Pai. Porque Emmanuel, o Espírito Santo, é Deus Pai. Jesus Cristo é Deus Pai. Forma a trindade perfeita. Deus Pai, Deus Filho, Cristo Jesus
e Deus Filho Emmanuel, o Espírito Santo. Jesus Cristo é o Filho de Deus, e Emmanuel, o Filho do Homem. Tem essa diferença que as pessoas, os cristãos, fazem uma tremenda confusão, confundem tudo. Eles precisam reconhecer a luz, a mensagem do grau na luz da verdade, de Abidrushim, porque aí tem todo o esclarecimento. Mas estão aferrados à sua crença cega, né? Como nenhuma outra religião, né? Presunçosos, egoístas e perdidos, simplesmente perdidos, espiritualmente falando, né? Então é isso, esse é mais ou menos o resumo. Quando eu entrei nas redes sociais, em 2011, no Facebook, eu tinha essa proposta unicamente de divulgar a mensagem do Graal, na luz da verdade, de Abidrushim, que é a nova palavra salvadora. Portanto, que Deus Pai escreveu de próprio punho. É uma obra de Deus. É ela que está agora definitivamente enraizada. Então, pode-se dizer que Deus Pai está, sim, na Terra, encarnado através da sua palavra viva. Que Ele e sua palavra são um só. Mesmo Ele estando lá no alto, né, vamos supor, pessoalmente, Ele também está aqui, em toda a sua criação, através da sua palavra viva. Isso nunca aconteceu. Porque Cristo levou a sua palavra viva, né? Mas ele não escreveu, não foi a missão dele era diferente. Era ancorar a sua palavra na nossa essência espiritual. Mas não fundamentar a palavra de Deus, né? na sua criação posterior, vamos dizer assim, né? que é a partir do reino espiritual, integral, matéria fina, matéria grosseira. Então, foi porque Jesus Cristo, as pessoas não entendem que Ele não é um juiz, Ele é o amor de Deus. Então, Ele mesmo disse, eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Então, foi essa a missão dele, porque se não tivesse vindo há 2000 anos, ou agora, no encerramento do juízo, toda a humanidade estava perdida. O ser humano estava numa direção de tal forma fora da vontade de Deus que quando chegasse a essa época, né, que seria a conclusão do juízo final, não existiria mais ser humano, estavam todos espíritos mortos, vamos dizer assim, né? Podiam estar encarnados ainda, né? Mas sem a verdadeira vida que é espiritual, né? Então foi essa a missão dele. Mas é uma missão, pontual, não é definitiva. A definitiva é do Espírito Santo, que ele que é o responsável pela criação espiritual, primordial, para a humanidade. Ele que é o eterno intermediário entre Deus e a humanidade. Porque Deus ensinou ele a isso. Enquanto para Jesus ele fica ao lado de Deus. O reino, por isso que Jesus falava que meu reino não é deste mundo, deste mundo espiritual. O reino dele é divino, é o divino. Deus Pai destinou ele a isso. Então as missões que Jesus faz são ocasionais. É possível até que Jesus tenha, nessa época do juízo, feito um retorno e esteja, por exemplo, no reino de matéria fina, vamos dizer assim, espiritual, né? Não material. Ele não vai se encarnar mais novamente aqui na Terra, né? Quando se diz que, por exemplo, Jesus está voltando, não vai se encarnar novamente. Ele pode se aproximar da Terra. Isso é possível. Eu até acredito que seja bem possível essa hipótese. Não tenho certeza. Até nos vídeos do YouTube, às vezes tem
Aparece principalmente em alguns evangélicos, né, que até eu acho possível que eles têm de tal modo, uma pureza intuitiva, enfim, que se contatam, é, saem do corpo, enfim, durante o sono, enfim, e vão até regiões, por exemplo, até o paraíso, então até o inferno, como tem um relato. É até possível, penso que Jesus possa estar fazendo uma missão agora no juízo, levando pessoas escolhidas para o inferno, mostrar para que eles transmitem aqui na Terra e mostrar a realidade, né? Como que é, tanto o paraíso como o inferno, né? Que as duas realidades que nós estamos sujeitos como espíritos desenvolvidos. Caso o nosso livre-arbítrio propender ansiar pela vontade de Deus, pela perfeição, pela pureza, nós vamos ascender. A nossa alma vai ficar leve e após a nossa morte ela vai estar leve, né, brilhante e vai ascender em direção ao plano espiritual. A alma, na verdade, é um corpo de material, de matéria fina, né? Ela envolve os nossos espíritos. E na ascensão até o paraíso, nós temos que deixar esse corpo também, de matéria fina, e adentrar o paraíso, caso estejamos adequados para isso. Agora, se acontecer o contrário, se estivermos absolutamente carregados de pecados, enfim, agora no juízo, praticamente não existe nenhuma salvação nenhuma. Iremos sucumbir no inferno e perder a nossa individualidade, o nosso eu pessoal, que foi adquirido através de inúmeras encarnações. No início, estamos aqui há 3 milhões de anos, encarnando aqui na Terra. Não é há 6 mil anos, como alguns falam, bíblicos, enfim, não tem nada a ver. A humanidade é muito mais antiga, muito, muito mais, né? Mesmo o universo é muito maior do que se supõe hoje, muito mais antigo, né? Mas enfim, estou falando, perdi exatamente o sentido, estou falando sobre a questão da eternidade, agora do juízo, né? Que, que nós vamos sermos separados, né? Entre o valioso trigo e o imprestável joio. Essa é a nossa realidade. Então, quem está realmente com o espírito vivo, não tem nada a temer. Esse é um desafio para cada um de nós agora, na conclusão do juízo. Porque só vai realmente ser favorecido, nós, né, quem tiver com uma sustentação espiritual, fortalecimento espiritual. Porque não tem como, nesses acontecimentos, uma pessoa suportar. Vai ser uma coisa terrível para a pessoa que não está ligado na verdade de Deus. Mas isso que eu sempre recomendo, mensagem do grau. Esse é o único caminho para fortalecimento e esclarecimento espiritual. Não existe outro. A Bíblia foi muito adulterada, colocado mentiras, né? Então ela hoje é uma perda de tempo. É uma perda de tempo. A pessoa vai entrar em crença. É uma obra de Lúcifer. O catolicismo, né? Os concílios colocaram mentira de santidade de Maria. Ninguém é santo. Ser humano nenhum é santo. A santidade só está em Deus. Mentira sobre a gravidez de Maria. Isso não tem cabimento. Isso é completamente contrário às leis, vontades de Deus, da criação. Cristo, ele foi o pai de Cristo foi um centurião romano chamado Creolos. Isso está nos 2 livros publicados pela Ordem do Grau na Terra: Jesus, o amor de Deus, e os apóstolos de Jesus. Está lá a verdadeira história de Cristo, sem fantasias, sem mentiras. Então hoje a Bíblia é perder tempo. Estamos possivelmente, pelo que eu acredito, como diz, já estamos em fevereiro, agora hoje é dia 14 de fevereiro de 2020. Se
previsões dos astrônomos independentes a respeito do cometa, grande cometa do juízo final estiver certa, e agora em abril de 2021, faltam somente 14 meses para esse evento. Então, quem não se fortalecer espiritualmente vai sucumbir, muitos vão se suicidar-se, né? Porque não vão suportar a realidade, né? Agora, é só possível a salvação espiritual. Se tivermos que permanecer aqui na Terra para o reino do milênio, muito bem, vamos permanecer. Se não, os que tiverem firmes espiritualmente, possivelmente muitos vão ascender para o paraíso. Já pode ascender. Alguns que tiverem ainda merecerem implorar a Deus, talvez ainda existe uma salvação para uma outra possibilidade de encarnar em outros planetas do mesmo nível de amadurecimento. Isso é possível também. Mas na Terra purificada, só os espíritos assim realmente que cumprem a vontade de Deus vão poder permanecer. Vai ser uma reconstituição, reconstrução de uma nova Terra, com uma órbita mais favorável, como era no começo, né? Quando nós encarnamos aqui na Terra. Então é essa a questão. Meu vídeo aqui no celular tem, acho que já está encerrando. E quando parar de repente eu acho que eu inicio um outro só para concluir. Não é preciso demasiado esforço aos que pensam com serenidade para que chegue ao reconhecimento de que de uma espécie de ser não pode originar uma outra com a qual nada tenha em comum. Aí fala a questão que muitos espiritualistas pensam que o ser humano veio do animal e o animal pode se transformar em ser humano, que seria uma evolução. Não. O corpo é animal, é o corpo material, todos os tempos, mas a essência é espiritual, enquanto que do animal é ideal. Então não existe. Tudo evolui, mas não muda a origem, a essência. Então existem compreensões. Todos. Hoje o ser humano está espiritualmente desorientado. A forma de orientação é a mensagem do grau na luz da verdade. Deixa eu encerrar agora esse aqui e vou começar um outro. Deve ser bem curto, porque agora já deve estar 32 minutos, já vai encerrar. Aqui no celular eu não consigo fazer vídeo com maior duração.